Bom dia, padre. Bom dia, Tatiana. Tudo em Su- paz? Sua bênção. Deus te abençoe. Que alegria poder Pois estar é, né? nesta manhã. Esperar um minutinho só para o pessoal ir entrando, para a gente Sim, sim, poder começar a conversar tranquilo. um pouquinho. Aham. Como está o tempo aí? Aqui no Rio baixou um pouco o tempo, Olha, a o tempo temperatura. tá ameno. Choveu bastante à noite, mas está uma temperatura agradável, né? Estamos Ah, aí às vésperas do inverno e aqui no Nordeste, sobretudo aqui em Alagoas, chove muito nesse tempo, né? Mas, é. mas não faz frio de jeito nenhum. Deixa O eu bom colocar é aqui isso, é nosso tema. porque chove, mas não faz frio. É sempre uma terra muito quente, muito ensolarada. Ainda bem, né? É a terra do sol. Verdade. Deixa eu Conhece colocar aqui. Maceió? Não, Maceió não. Uhum. Maceió não, padre. Quem Isso, sabe um dia eu vou eu fotografar e ainda passeio. isso é verdade. Quem sabe em Então, alguma ordenação, algum aniversário pois é, sacerdotal, né? pois é. Então, Uhum. bom dia para Luciana, Rafael, Adri, todo o pessoal que está entrando, Carlos. Bom dia, gente. Eu vou conversando com o padre aqui enquanto vocês vão entrando. A gente hoje está com o padre Luiz Antônio, né? Eu fiz uma ficha sua, padre. Vou apresentá-lo às pessoas, né? O senhor fez 4 anos de padre agora, né, em dezembro, não é Isso. isso? Se eu Uhum. tiver errado em alguma coisa, me corrija. É, É administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Passo de Camaragibe, né, em Alagoas. O senhor, para lembrando que é o presbítero da Arquidiocese de Maceió, é conselheiro nacional do Ministério para Seminaristas da RCC Brasil e membro da Academia Maceioense de Letras. Eu descobri isso no seu Instagram. Olha só que legal, gente. Muita coisa para fazer, né, padre? é verdade, são muitas missões, muitas demandas, não é que fazem com que o nosso tempo seja quase que totalmente preenchido. Mas isso É, é é quase muito ter, bom. é quase tem que fazer uma multiplicação dos pães, né? No Isso. tempo. Tem que Então, administrar padre, bem o tempo. a gente já está quase 2 semanas, a gente está 2 semanas já, né? Partilhando um pouquinho com Uhum. os padres. Eu trouxe alguns profissionais para conversar aqui com a gente, né? E o olhar é e agora padre, né? O e agora padre não quer dizer que a gente traga só padres, né? A ideia é trazer temas para que os padres possam conhecer e trabalhar, né? Dentro da sua Sim. comunidade, das suas Uhum. direções, das suas homilias, enfim. Então, ontem a gente trouxe alimentação, segunda, terça-feira a gente trouxe sobre exercícios, trouxemos já uma psicóloga, né? Os padres têm vindo falar aqui de Nossa Senhora, de, de solidão, então a gente vai falar um pouco oposto do que o padre Fábio falou, né? E a gente tem trago alguns temas, comunicação, a gente já trouxe carta do Papa Francisco, né? A Comissão Vaticana que o Papa Francisco instituiu, então a gente trouxe bastante tema já, né? Em 2 semanas a gente trabalhou bastante coisa e o pessoal tem gostado muito, né? E aí hoje a gente trouxe aqui o Padre Luiz, que eu conheci esse ano, né? No Renascem, tive o prazer de fotografá-lo, né? Fazer uma foto bonita dele. Uhum. E nós nos conhecemos e trocamos contato e a gente está aqui, né? Junto, né, padre, para falar um pouquinho desse tema que é a alteridade, né? Ninguém é feliz sozinho. Eu vou ser sincero para o senhor que eu não sei muita coisa sobre esta palavra alteridade, apesar de eu ter pesquisado, de eu ter lido, de eu ter estudado, né? E o mais engraçado é que quando eu publiquei ontem
as pessoas falam assim, não é austeridade? Eu falei, não, gente. Não é autoridade? Eu falei, não, gente, é alteridade. Não está errado, o português não está errado, é alteridade. Então, assim, eu trouxe poucas perguntas, porque, na verdade, eu não entendi muito o assunto, eu vou ser sincero com o senhor. E aí eu falei assim, eu vou deixar ele falar, e aí lá a gente pergunta. Então, o pessoal que estiver assistindo, a gente tiver pergunta para fazer, pode fazer, que aí no final a gente vai tentar organizar aqui mais ou menos, e o padre vai explicar, a gente vai fazer algumas perguntas, e quem tiver pergunta online agora, a gente vai no finalzinho. Tá bom, padre? Antes da gente entrar no tema, queria saber como é que tá para o senhor aí, né? Esse tempo da quarentena, como o senhor está levando, né? Maceió também fez a quarentena, né? E também fez o decreto das igrejas estarem fechadas e aí trabalhar online, né? E aí, como é que está para o senhor e a sua comunidade, né? Trabalhar hoje dessa forma, né? Sendo resiliente. É verdadeiro. É verdade, porque de fato é uma grande resiliência nesse tempo. Passar a pandemia, mas ao mesmo tempo sobreviver pelo olhar da fé, né? Só a fé é que nos dá a graça de viver com resiliência esse tempo. Um tempo desafiante, eu diria, porque é um tempo em que nós não estamos fisicamente próximos. No entanto, Deus nos dá a graça de, através dos meios de comunicação e, sobretudo, nesta era digital, através das redes sociais, Deus nos dá a graça da gente chegar mais próximo das pessoas. Então, a paróquia aqui, não é, na Arquidiocese de Maceió, também, como em todas as paróquias do Brasil, creio, está fechada, né? Em todas as transmissões de missas, de grupos de oração, de momentos de evangelização, estão sendo via rede social. Porque este é o fato que temos e estas são as ações que devemos tomar frente a este contexto tão desafiante. Mas aqui eu ressalto, né, a importância de vivermos esta pandemia. Desde o período do início desta pandemia, eu tenho dito que ela é a desculpa que Deus está nos dando para salvar a vida de todos. Né? Então, estar em casa neste momento implica dizer salvaguardar a sua vida. Né? Se colocar numa atitude de confiança em Deus, mas também fazer a sua parte estando em casa. Se for necessário ir ao trabalho, que faça uso de todos os meios possíveis para que assim a gente esteja salvaguardando a nossa vida e salvaguardando a vida do outro. Né? E quando a gente pensa em nós, já devemos concomitantemente pensar no outro. Isso já é alteridade. Quando eu penso em mim, eu penso no outro. Quando eu penso no outro, eu penso em mim. Então, esta pandemia é a desculpa que Deus está tendo para salvar a vida de todos nós. E o senhor, como é que está fazendo? O senhor fica sozinho na casa paroquial? Divide a casa com outro, o diácono, algum seminarista? Isso, eu fico sozinho. Né? Moro só, sou administrador da paróquia. Aqui tem um seminarista em pastoral, só que no tempo da quarentena ele foi enviado para casa, está junto aos seus familiares e tenho vivido este tempo sozinho, não é? Evangelizando pelas redes sociais, indo à igreja matriz, que fica aqui pertinho, na mesma rua, e da igreja matriz eu faço as transmissões da Santa Missa. Ai, bacana, padre. Só antes da gente entrar no tema, queria dar os parabéns hoje para o padre Luiz Cláudio de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje, natalício, e um casal aqui, que é muito meu amigo, e me falou assim, e colocou agora há pouco que eu vou colocar aqui, né? Os parabéns também, são 32 anos de casado da Ana e do Edson. É um feito, né, no meio do nosso povo, que hoje as pessoas não têm valorizado a família. E 32 anos de casado é muita coisa, viu? É quase a minha idade. É verdade. Então,
anos de alteridade. A alteridade, exatamente. Então, padre, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que é alteridade? Isso. Alteridade é um termo filosófico, né, que vem do latim alter e implica dizer estar com o outro e dialogar com o outro. Então, a dinâmica da alteridade é eu, no diálogo com o outro, me descobrir. E neste diálogo também descobrir o outro. E nesta relação mútua, a gente acaba por construir um elo. Não é? Um elo que se torna muito forte. E aí vem a dinâmica da alteridade minha para com Deus, porque Deus é o sumo bem, Deus é o outro por excelência, vem a alteridade com cada um dos seres humanos, a alteridade com as pessoas que vivo, a autoridade com as pessoas que alguns escolheram viver, por exemplo, a alteridade no matrimônio. O esposo está para a esposa está para o esposo. Isto é uma dinâmica de alteridade, de conhecimento mútuo, de estar e de ser. Por exemplo, a dinâmica da alteridade na igreja. O padre está para servir aos fiéis. Os fiéis estão para servir a Deus mediante o sacerdote. Então, vejam, alteridade, repetindo, vem do termo alter, no latim, que implica dizer estar com o outro, dialogar com o outro, para com o outro e me descobrindo e descobrindo o outro. E assim, qual é o objetivo maior da alteridade? O objetivo maior da dinâmica da alteridade é a felicidade. Porque quando eu estou com, eu me torno feliz. Ninguém é uma ilha, não é? Nenhum ser... Ah, então eu entendi super certo, não estou longe. Então, o evangelho de hoje tem tudo a ver com a alteridade. Isso mesmo. Porque o Jesus fala que é para amar como eu vos amei. Isso é lindo, é alteridade. Verdade, interessante. Eu estava fazendo essa analogia que os evangelhos desta quinta semana da Páscoa têm tudo a ver com a dinâmica da alteridade. É mesmo. Confirmação do Espírito Santo. Isso. Veja que o Espírito Santo é o elo de quê? De unidade, que nos dá a graça de sermos unidos. Então, o que você pensou sobre a alteridade é o que de fato é a alteridade. Veja, você tocou porque eu estou até aqui com os evangelhos desta semana e eu ia falar sobre isso. Veja que providência. Não é o evangelho de quarta-feira, João capítulo 15, no versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, olha que profunda definição de alteridade Jesus nos dá. Sem mim, nada podeis fazer. O evangelho de ontem, nós acabamos por ver que Jesus diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Veja que interessante. Jesus, ele escolheu ter amigos. Ele escolheu estar próximo dos seus para dizer a cada um de nós: ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz se não tiver um amigo. Vejam, meus queridos, a autoridade ela começa quando começamos a orar e descobrimos a palavra essa relação de Deus. Quando Jesus diz: eu sou a videira, ele está dizendo que nós
que a ele Padre, só cortar só um pouquinho, senhor, que vai passar o carro do ovo. Aqui no Rio tem isso, passa o carro do ovo. Então, se tiver muito alto, você pode continuar, não tem problema, tá bom? Mas continuando, perdão por cortar, só porque o senhor vai escutar o barulho aqui. Tranquilo. Então, veja, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, sem mim nada é porque nos mostrando que se nós não estivermos fortemente unidos à videira verdadeira que é Ele, nós não teremos felicidade. Ser feliz, nos relacionar com Deus. Ninguém é feliz Padre, o pessoal está falando que não está escutando o seu som. Não sei o que é, mas está picotando mesmo. Não sei se é internet ou se é Veja isso. algum som. Há muito barulho, né, gente? Eu sei. Mas ele já vai passar já, ele já está passando. Mas foi, está passando. Padre, só retorna um pouquinho o que você falou no final, que o pessoal não escutou, só o finalzinho. Uhum. Isso. Ninguém é feliz sem essa relação de total dependência para Deus. Por exemplo, quem tem fé vive uma total dependência de Deus. E é aí a gênese da felicidade. Porque eu não consigo ser feliz sem a dinâmica da fé. Eu não consigo ser feliz sem me relacionar com Deus. Aí você se pergunta, e os ateus, os agnósticos, que não acreditam em Deus? Pois bem, eu trago aqui uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que viveu aí no Rio de Janeiro, e que foi um grande homem da literatura brasileira. Carlos Drummond não acreditava em Deus, era agnóstico. Mas antes de morrer, Carlos Drummond disse o seguinte: eu estou morrendo e continuo sem fé e sem acreditar em Deus. Porém, acredito que aquele que tem fé morrerá melhor do que eu. Veja que interessante. Um agnóstico dizer uma frase dessa. Acreditar que quem tem fé morrerá melhor do que ele. Então, isso me faz recordar São João Paulo II, na carta encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, que ele vai dizer, fé e razão são as duas asas com as quais o ser humano alça voo para contemplar a verdade. Porém, há razões que só a fé pode entender. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu busco este ser transcendente, de fato, eu estou buscando a minha felicidade. E veja, é tão bonito a gente perceber na palavra de Deus esta dinâmica da alteridade, porque Jesus, ele mostra-nos que ou a gente se relaciona com o outro, ou a gente não será feliz. A dinâmica de ser comunidade, né, Padre? Isso mesmo. Vejam, ele chamou 12 homens para, juntamente com ele, anunciar o seu reino. Os 12 apóstolos. E dentre este grupo, ele tinha aquele que podemos dizer que era o predileto, João, o discípulo amado. Então vejam, o próprio Jesus dá testemunho de amizade, dá testemunho de cordialidade, dá testemunho de comunidade,
E é aí Uhum. na comunidade que ele vai falando do seu reino e despertando no coração dos discípulos a certeza de que é na comunidade, é no grupo, é numa reunião, num convívio social que a gente vai se descobrindo como pessoa e vamos nos tornando felizes. O evangelho de hoje, sobretudo, mostra-nos esta certeza. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja, se a gente for mais profundo na teologia, a gente vai perceber que o nosso Deus é a gênese de comunidade, é a Uhum. gênese da alteridade, porque o nosso Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Um só Deus, porém em três pessoas. Então, o nosso Deus, ele dá a nós o exemplo do que vem a ser a alteridade, da comunhão perfeita, da comunhão de ideias. O Deus Trino é o exemplo supremo do que vem a ser a alteridade. Daí, quando a gente olha para a comunidade em Deus, para o relacionamento de Deus para com os seres humanos e dos seres humanos para com Deus, a partir da vida de Jesus, a gente vai fazendo a seguinte reflexão: se eu retiro Deus da minha vida, eu corro um grande risco de não ser feliz. Mas se eu permaneço unido a Ele, aí sim, eu tenho a garantia de que serei feliz. Agora, Tatiana, vale recordar, a felicidade não é ausência de dor, a felicidade não é ausência de provação, não é ausência de tempestade, de desafios como uma pandemia como esta. Mas quando eu estou fortemente unido a Cristo, vivendo esta alteridade com o meu Deus, com o meu ser supremo, aí eu encontro razões para superar todos os obstáculos. Uhum. A alteridade, ela só em resumo, né, para a gente pra eu poder fazer uma pergunta aqui. Ela é, então, essa relação de convívio com o outro, né, e de E, respeitar o outro como ele é. Só que hoje a gente vê, né, muito o povo de Deus não respeitando o lado do outro, ele só quer ser respeitado, mas ele não quer ver o lado do outro, não se quer balancear, né, dar o equilíbrio das coisas, onde você fala e eu respondo, eu falo e o senhor responde, né? Então, assim, existe um choque muito grande, né? E, e aí eu pergunto para o senhor por que é tão difícil hoje as pessoas entenderem esse respeito. Acaba que a gente vive uma alteridade o tempo inteiro, né? A gente evangeliza em cima dessa palavra e a gente não conhece, né? Não sabe o significado dela tão belo quanto o senhor colocou aqui para nós. Mas por que é tão difícil para o ser humano hoje, né? É claro que existe um contexto, né? Mas eu queria entender dentro do contexto teológico que o senhor está trazendo para nós, por que é tão difícil a gente poder respeitar o outro e a gente entender que a gente depende do outro, sim, né? A gente não consegue, apesar da gente ter visto a beleza da solidão, como falou o padre Fábio de Mello, mas ele falava para a gente a solidão como autoconhecimento, né? Como se conhecer, trazer a solidão, porque algumas pessoas vivem na solidão, mas tentar levar o melhor da solidão para nós, né? Então, a alteridade, ela é o contrário, né? É a tentativa da convivência com o outro e tirar o melhor disso, né? E por que é tão difícil hoje para nós, né, viver isso? é um grande desafio conviver, não é? Viver com... Como? Mas veja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra o sentido do respeito a outra pessoa. Quando Uhum. Jesus chamou os 12 discípulos, ele não chamou homens perfeitos. Não. Querem ver só? Pedro, um homem já avançado na idade, bruto,
iletrado, mas Deus quis contar com Pedro. Tomé, aquele que só acredita se ver e se tocar, um homem movido pela incredulidade, mas Deus quis contar com Tomé. E assim são tantos outros. Lucas, um grande inteligente, um homem letrado, um médico, Deus quis contar com Lucas. Agora veja, está aí a dinâmica do respeitar a essência do outro. Viver a alteridade não é macular a existência do outro. É dialogar com o outro, é estar com o outro, respeitando aquilo que o outro tem de limites. Porque todo ser humano é marcadamente marcado, podemos dizer assim, por virtudes e limites. Quando eu sei que eu, enquanto pessoa, Padre Luiz Antônio, eu tenho virtudes e tenho limites, eu pensando nisso, olhando para o meu eu olhando para ti, Tatiana, como minha irmã, minha colega, minha conhecida, eu vou pensar também que você tem virtudes, mas também que você tem limites. Então, quando eu olho para dentro de mim e procuro, olhando para mim, respeitar o outro, é aí que começa a essência da felicidade. É aí que está a essência do elo, desta união tão forte. Por que é que muita gente, às vezes, se dá mal nas amizades, por exemplo? Sabe por quê? Porque quer que o outro seja conforme as suas expectativas. E quando a gente coloca muita expectativa no outro, a decepção é grande, porque a gente coloca um olhar que a pessoa não é, né? Isso mesmo. Ou acha que o outro é um anjo. E quando passa a conviver, vai vendo os limites. Percebe as virtudes, mas vai vendo também os limites. Por que é que alguns matrimônios não dão certo? Porque, às vezes, a pessoa quer casar com um anjo, não é? Com uma anjinha, e quando se dá conta, percebe os limites que a outra pessoa tem. Então, meus queridos, é preciso que a gente respeite a identidade, a essência do outro. Veja, há um pensamento francês, na filosofia francesa, que vai nos recordar os pronomes eu, tu e ele. E diz o seguinte, quando o meu eu dialoga com o tu de Deus, eu posso dizer o ele do irmão. Eu, tu e ele. Quando o meu eu dialoga com o tu de Deus, eu e tu, podemos dizer o ele do irmão. Então, veja, quando eu dialogo com Deus, Deus vai me revelando aquilo que eu tenho de bom, mas também aquilo que precisa ser modificado em mim. Voltemos ao Evangelho, em que Jesus fala da videira verdadeira. O ramo que está unido a mim, meu Pai vai podar, vai lapidar, para que este ramo cresça e dê bons frutos. Então, veja, quando eu dialogo com o tu de Deus, Deus vai me moldando para que eu possa dizer o ele do irmão. Mas se eu tiro o tu de Deus, se eu tiro a relação com Deus, eu não vou conseguir olhar para o ele do outro. Eu não vou poder chamar o outro de irmão, porque o outro vai ser para mim um objeto de desejo, vai ser para mim aquilo que eu quero que o outro seja, ou aquilo que eu desejo ser para o outro e não sou. Então, veja, é uma relação muito complexa, mas a gente só consegue respeitar o ele do irmão quando a gente olha para Deus e Deus vai nos revelando. É interessante, Tatiana, perceber que nesta pedagogia da alteridade, a gente precisa também estar só. Estar só não significa estar sem ninguém. Quando eu estou só, eu estou numa boa companhia para comigo mesmo.
Uhum. Veja, eu lembro aqui Bento XVI, o grande teólogo do século XX. Bento XVI diz: ninguém é suficientemente maduro se não consegue conviver com a própria solidão. A alteridade também me leva a que eu seja uma boa companhia para eu mesmo. Veja a pergunta que você me fez no início da live. Padre, você mora sozinho ou mora com outro padre ou com outro diácono na paróquia? Sim, moro sozinho. Nesta condição de paróquia, estou só. Mas veja, estar sozinho não significa ser solitário. Uhum. Sozinho significa conviver Sim. bem consigo mesmo para depois conviver bem com o outro. Então, veja, quando eu faço essa análise, quando eu volto-me para dentro do meu interior, aquilo que diz Bento XVI, repito, eu estou convivendo harmoniosamente, estou amadurecendo o meu eu para que depois eu conviva com o outro. Por isso que o Papa Emérito diz: ninguém é suficientemente maduro se não for uma boa companhia para si mesmo. Veja, Jesus ele vivia a dinâmica da comunidade, mas sempre nos momentos de mais desafio, nos momentos de mais tempestades, ou antes de uma missão, o que era que Jesus fazia? Ele subia ao monte para estar a sós com Deus, dialogar com o Pai, para depois descer do monte e anunciar. E o ovo tá passando de novo de volta. Mas o autoconhecimento, ele te ajuda muito nisso, né, padre? Porque deixa ele passar, peraí. Ele tá muito alto, meu Deus. Foi, passou. Então, o autoconhecimento, ele faz com que a gente entenda esse estar sozinho, mas estar bem, né? E depois você levar para o outro, porque, por exemplo, o Padre Fábio, vou falar dele novamente, ele está fazendo uma série de lives de temperamentos humanos. E aí, cada temperamento, e agora ele está falando dos santos, né? Dos temperamentos de alguns santos. E como é interessante a gente saber o seu temperamento humano, isso a gente nasce, né? E aí depois a gente poder saber quando o outro é assim. Por exemplo, eu sou colérica, né? Extremamente. E aí quando eu encontro um outro colérico, eu olho e falo assim, caraca, ele é igual a mim. Então tem coisas que eu sei que ele não vai gostar, que eu também não gostaria. E aí você já começa a entender e respeitar o outro, né? Isso. E aí é a história da arte de conviver, né? De estar junto. E conviver, de fato, é uma arte, não é? Porque eu vou aprendendo à medida em que eu vou convivendo. Como eu dizia, aquele pensamento, ninguém é uma ilha. Então, eu não posso me isolar no meu mundo. Eu devo, sim, ter momentos a sós, conviver bem comigo mesmo, para que depois eu conviva bem com o outro. Mas que eu possa compreender que o nosso Deus nos chama a ser comunidade. O nosso Deus nos chama a ser grupo, a ser uma pessoa que se relaciona com outras pessoas. E é neste relacionamento com o outro que eu vou me descobrindo como pessoa, como cristão. Você só sabe que de fato exerce a tua fé quando você, numa relação interpessoal, tiver alguém que te peça as razões da tua fé. Sim. Você só sabe que é verdadeiramente um católico quando você, na convivência social, tiver alguém que coloque em xeque a fé católica que você acredita. Então, veja, é nesta relação com o outro que a gente vai se descobrindo como pessoa, como ser social, como ser religioso e, sobretudo, como ser cristão, porque todos são imagem e semelhança de Deus.
Eu costumo sempre dizer o seguinte, Tatiana, baseado nos princípios evangélicos e também na filosofia da alteridade, que quando eu olho para o outro, sobretudo a pessoa que eu não gosto, porque é normal que haja Uhum. empatia por alguma pessoa, é normal que você não se dê bem com um outro, mas quando eu olho para aquela pessoa que às vezes não gosta de mim, ou que tem uma antipatia para comigo, ou eu para com ela, quando eu olho para esta pessoa e penso que ela tem virtudes, tem qualidades e tem limites, mas também eu tenho virtudes e tenho limites, então eu começo a respeitar aquela pessoa que não gosta de mim. Olha, por Uhum. que tanta gente está adoecendo de câncer? Isso é um dado da medicina. Por que é que muitas pessoas estão morrendo de câncer? Porque falta o perdão. E o perdão é Mesmo. fruto da alteridade. Eu só consigo perdoar quando eu vejo a imagem e semelhança de Deus no outro. Você é convidado a pensar o seguinte: será que eu estou sendo uma boa companhia para as pessoas que convivem comigo? Será que as pessoas estão me suportando? Não é? Então, não é porque eu sou padre que eu estou longe de limites. Não, muito pelo contrário, eu sou humano. Então, quando Uhum. eu penso que as pessoas têm que suportar as minhas dificuldades, têm que suportar também os meus limites, aí eu paro e penso, poxa, eu também tenho que suportar os limites dessa pessoa que não gosta de mim. Eu também devo perdoar porque esta pessoa, mesmo que ela seja diferente em alguns aspectos, mas ela também é dom de Deus. Então, quando eu começo a olhar para um inimigo com o olhar da fé, com o olhar da alteridade, que aquela pessoa está me ajudando a ser santo, que aquela pessoa está me ajudando a podar os meus limites, a administrar os meus impulsos, muitas vezes impulsos coléricos, de devolver ofensa, de pagar o mal com o mal, quando eu começo a pensar que aquela pessoa tem, semelhantemente a mim, repito, virtudes e limites, eu começo a perdoar e, de repente, aquela pessoa será uma pessoa com a qual eu vou conviver bem. Conviver não significa ser amigo de, mas significa ser irmão de. E o Senhor falando sobre se perguntar se como você está para o outro, né? Eu me lembro de uma situação que eu tinha uma mania muito feia de te cortar, e cortando, a gente está conversando, daqui a pouco eu vou emendando uma coisa em cima, e você nunca concluía seu assunto porque eu te cortava, né? Uhum. E aí teve um amigo uma vez que chegou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, Tatiana, me escuta. E aí, e ele foi, nesse dia ele foi grosseiro, mas para mim foi muito bom, porque eu comecei a entender que eu cortava as pessoas, eu não entendi, na verdade, eu não dava a condição do outro falar. E aí de entender o que o outro está falando, entendeu? Ou seja, e isso me fez entender algumas coisas, inclusive para melhorar o meu jeito de ser, o meu temperamento, né? Pegar as minhas mais inclinações e ir ajustando, né? Que isso é normal do ser humano. A gente tem, como o senhor falou, né? A gente tem as nossas qualidades, mas a gente tem as nossas mais inclinações. E o que fazer para arrumar essas mais inclinações? O conviver, a comunidade nos ajuda muito nisso, né? Porque quantas vezes as pessoas, às vezes o outro está chateado ou está brigado com você porque você tem essa má inclinação, mas você não percebeu que você que tem que ajustar, não é do outro, né? E aí quando a gente se começa a se conhecer e se olhar, é aí que começa a mudança, né? Às vezes a gente quer muito mudar o outro, mas na verdade a gente tem que começar a mudar a nossa posição, né? A nosso se colocar para o outro, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? O senhor trazer isso. E aí é uma linha, né? É um link que a gente sempre brinca que são links, né? Mas é uma linha de acontecimentos
que chega até o perdão. Quando você se conhece, fala assim, caramba, fui eu que errei, e mesmo que eu não tenha errado, mas ele é desse jeito, eu vou pedir perdão para ele, né? E aí vira, aí tem um ciclo, ao contrário do ruim, né? Do bom, aonde a gente acaba se resolvendo, né? É verdade, de fato há este ciclo, não é? Porque eu vou me descobrindo com o outro. Por exemplo, falando agora filosoficamente, por que é que existe a palavra outro? Sabe por quê? Porque existe a palavra eu. Por que é que existe a palavra eu? Porque existe a palavra outro. Então, veja, é sempre uma dinâmica de uma roda gigante. Sempre está girando o meu eu com o eu do outro. O eu do outro com o meu eu. Então, é preciso que a gente sempre faça esta autoanálise. Porque olhando para dentro de nós e fazendo esta autoanálise, eu vou me podando. Aí a gente volta para a palavra de Deus, né? Porque tem gente que diz palavras ou se comporta com certas atitudes como se fosse uma pessoa perfeita. Não, nós estamos a caminho da perfeição, nós estamos a caminho da santidade, sim, esta é a nossa meta. Mas eu não sou perfeito, eu sou passível de erro. Aquilo que São Paulo diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, quando eu me deparo com o outro ser humano, seja ele quem for, eu vou me descobrindo. Como você trouxe esse exemplo que clarifica muito esse nosso diálogo, não é? Você não conseguia enxergar que com suas palavras você atropelava o outro, mas o outro que te fez enxergar, o outro que te fez mudar. Ora, por que esta pandemia está sendo um desafio muito grande para, digamos, 90% da sociedade? Não diria em sua totalidade, mas diria assim 90%. Sabe por quê? Porque foi cessado a convivência com o outro. Retiraram de nós um vírus que a gente nem enxerga, retirou de nós a convivência social, a convivência na comunidade chamada igreja, a convivência na comunidade com a qual você trabalha, a convivência da escola, do lazer, do estar com, e até a convivência entre familiares. Então, veja, ninguém é feliz sozinho, né? Eu tenho plena certeza, esta pandemia está sendo uma grande lição de alteridade, para que a gente tome consciência, eu não posso ser feliz sozinho. Por que é que há muitas pessoas com saudades? Por que é que há muitas pessoas sentindo falta de estar com outros? Isso porque, na nossa essência, enquanto pessoa, há uma predisposição para a convivência. Por que é que muita gente entra em depressão? Sabe por que é? Porque não está redescobrindo a beleza do que é conviver. Quando eu estou triste e eu converso com uma pessoa, com um amigo, com uma amiga, aquela pessoa vai levantar o meu astral, vai fazer com que eu enxergue muitas vezes uma realidade que está em penumbra na minha vida, que está nublada. Quantas vezes na nossa vida nós estamos tristes, sem força, e alguém chega numa simples conversa, ou talvez até numa simples escuta, aquela pessoa nos eleva. Veja como é forte esta dinâmica de conviver com o outro. Por isso que Jesus, ele anunciou o seu reino, mas não convivia sozinho. Ele convivia com os outros. Evidentemente, repito, antes de uma missão grandiosa, Jesus ele subia até o alto da montanha
para estar em plena convivência com o Pai, em oração. Então, ele rezava ao Pai, aquilo que eu dizia, fruto da filosofia francesa. Quando o meu eu dialoga com o todo de Deus, eu consigo dizer o ele do Eu irmão. achei isso sensacional. Eu achei isso sensacional. Ô, padre, a Luciana colocou aqui que a pandemia retirou de nós a convivência. Eu acho que existem os dois lados, né? Eu acho que se retirou a convivência social, né? Do lado de fora da sua casa, né? Mas também a pandemia nos trouxe a convivência de dentro de casa, né? Hoje, por exemplo, eu moro com a minha mãe, meu irmão e meu filho, né, de 15 anos. E é muito difícil a gente se encontrar assim, os quatro ao mesmo tempo, né? E tem sido bom a gente almoçar junto, a gente jantar junto, a gente tomar café junto, né? A gente participar junto, né? A gente está aqui na live, mas meu irmão está jogando videogame, minha mãe está fazendo almoço. É muito difícil, até às vezes final de semana, é muito difícil estar nessa convivência. Então, eu acredito que, sim, a pandemia nos tirou a convivência social com amigos, com o templo, igreja, né? Mas também a pandemia, o Senhor nos trouxe também a convivência familiar, né? A nossa igreja doméstica, né? Eu acho que é isso que tem ficado muito isso no meu coração, né? A resiliência, né? E também essa oportunidade de conviver com a nossa família, que muitos tempos a correria do dia não nos permite, né? Às vezes eu tenho viajado muito, né, para fora, para fotografar. Então tem final de semana que eu não estou com a minha família. Então acredito que também a pandemia tem esse outro lado, né? Sim, e um lado muito importante que é o estar com a família. Porque a gente acha que, às vezes, a felicidade está no extraordinário. Mas não. A felicidade está naquilo que é simples, naquilo que é ordinário. Nesse tempo de pandemia, convivendo com a tua família, você vai redescobrir a beleza do estar junto. Tatiana, não tem, pelo menos para mim, eu creio que para você e para muitos que estão aqui nos assistindo, não tem coisa melhor do que depois de um dia de trabalho, de um dia de muitas tarefas, você chegar em casa, sentar à mesa e ter quem te escute, né? Uhum. Quando eu morava em casa, antes de ser padre, para mim, o momento mais importante sempre foi o momento das refeições. E isso é algo que nós cristãos herdamos do judaísmo e que Cristo, na última ceia, nos convida a esse exemplo do estar com. Porque quando eu me sento à mesa, eu vou olhar nos olhos da pessoa que amo, Uhum. seja o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, os seus filhos. Você vai estar ali e vai conviver com a tua família, com aquele outro que Deus escolheu para estar na sua história de vida. E é nesta convivência que ali, no ato de sentar à mesa, você vai celebrar as suas alegrias e chorar as suas dores. Isso é muito profundo. A última ceia, quando Jesus senta à mesa com os discípulos, ele senta à mesa justamente para fazer despertar neles o mandamento do amor. Veja como é interessante. É na Quinta-feira Santa, no ato da última ceia, que Jesus fala sobre o mandamento do amor. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Por isso, meus queridos, neste tempo de pandemia, nós somos convidados a redescobrir a beleza do ser família. Foi retirada de nós a convivência social, sim, mas a convivência familiar. Essa igreja doméstica é um grande hálito de vida e de esperança neste tempo de pandemia. E eu tenho certeza, muita gente está redescobrindo a felicidade em casa, a partir daquilo que é simples. Você certamente está aproveitando este tempo de pandemia para dar mais atenção ao diálogo, para ouvir mais, para sentar mais com as pessoas que você ama
E isso é a desculpa que Deus está nos dando para salvar a nossa vida, salvar o nosso ser cristão. Eu falo que a pedagogia de Deus é sempre muito diferente do que a gente imagina, né? E bonita. Então, essa é a pedagogia que ele tem usado. A gente está com 50 minutos de live, padre. A gente tem 10 minutinhos para a gente Que partilhar pena. mais um pouquinho. Que pena, né? Mas a Cleide botou um comentário, né? Que nem todos têm esse privilégio de estar com a família nessa quarentena. Quando a gente coloca situações, a gente nunca coloca em plenitude, né? O senhor até falou sobre, não me lembro agora o que foi, não é 90%, não é assim na totalidade. Quando a gente fala de uma situação, não é a totalidade das pessoas, né? É claro que tem muitas pessoas que estão longe da sua família por conta de trabalho, por conta de distância, por conta, por exemplo, o senhor está na sua casa, mas a sua família está na casa dela, então o senhor de repente está 2 meses sem vê-los. Então, assim, claro que existem algumas situações que a gente está longe da nossa família e a gente acaba não tendo o privilégio. Mas eu acredito que isso seja de 30% a 50% da população. Metade da população está dentro de casa com a sua família. Seu marido, seu filho, sua esposa, seus netos, ou não, né? Mas existe, cada família tem... Porque quem mora junto, né? É óbvio, a gente está falando quem mora junto, acaba que a gente precisa trabalhar, mas tem famílias que, por exemplo, o irmão mora numa casa, o tio mora em outro bairro, e sim, é claro, esse tipo de convivência hoje está cortada, mas a gente está falando de pessoas que a gente mora junto hoje, né, que a gente tem essa convivência. E quem não tem essa convivência é reaprender a dar valor ao almoço de família de domingo, por exemplo. Né? Porque eu vejo, às vezes, famílias reclamando que no domingo não tem fulano, não tem o filho, não tem o tio, não tem o irmão, não tem o fulano. Então, assim, esse tempo de pandemia, mesmo que você não tenha esse privilégio de estar com família, que aprenda a valorizar, né? Que infelizmente o ser humano é do ser humano, valorizar quando a gente perde. E graças a Deus a gente não perdeu, a gente só teve um tempo de distância, né, para estar junto. Mas é interessante botar isso, né? É interessante porque eu até trago aqui como exemplo Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, que ele fala da sociedade líquida, em que as relações sólidas estão se esvairindo, né? E Bauman fala que aquilo que é sólido nesta sociedade contemporânea parece estar indo pelo ralo, de água abaixo. Aí veja, neste tempo de pandemia, esta realidade sólida, edificante, que é a família, nós estamos tendo a oportunidade de conviver melhor com ela. E mesmo que você esteja sozinho, por exemplo, como eu disse, eu estou sozinho em minha casa paroquial, estou distante da minha família, mas estou na missão, né? Mas eu não me sinto sozinho em nenhum momento. Por quê? Porque eu olho para o meu interior e vejo que no meu interior Deus está nesta relação do eu com o tu, e mesmo que distante, mas eu estou fortemente unido à minha família. Então, tudo depende da maneira que a gente pensa. Bauman vai dizer que aquilo que é sólido, o que é sólido? Pelo menos, desculpa, para nós cristãos, é sólida a nossa fé, é sólido o amor, é sólido o perdão, mas se eu não cuidar, não cativar, não regar a minha fé, o amor, o perdão, vai se esvairindo, vai se derretendo e vai se transformando numa realidade líquida. Então, tudo depende como eu vejo e como eu dou sentido a tudo aquilo que vivo. Eu estou lendo neste tempo, já li, estou relendo neste tempo de pandemia sobre logoterapia, o sentido da vida, não é? E Viktor Frankl, ele vai falar muito na logoterapia que mesmo diante de cenários de tragédia, mesmo diante de cenários muito temerosos, a gente deve encontrar as razões por que a gente vive, né? Então, se eu estou longe da convivência com os outros,
eu preciso redescobrir a beleza do que é conviver. E aí vem a importância das redes sociais, né? Nós estamos conectados para nos estreitarmos neste tempo, mas que a gente saiba sempre, a melhor convivência não é a virtual. A melhor Sim. convivência não é aquela que as redes me dão, ou as curtidas que tenho, ou a quantidade de pessoas que me seguem. A melhor convivência é quando eu convivo bem comigo mesmo, redescubro a felicidade naquilo que é simples, naquilo que é ordinário da minha vida, e é aí que eu vou numa relação de total dependência com Deus, convivendo harmoniosamente com o outro. Isso é muito bom, padre. Muito bem. A gente está com 55 minutos, já vamos acabar, né? Infelizmente. Mas agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxe um momento riquíssimo para nós, né? A gente vive a autoridade o tempo inteiro e a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não conhecia essa palavra. Eu conheci quando o Senhor me deu o tema e falou assim, vamos falar sobre isso. Eu falei, vamos, né? Eu tinha pesquisado, eu falei, então vamos. Porque é sempre muito bom aprender, né? O pessoal gostou muito, está colocando todo mundo, botando que está muito bom. E eu agradeço imensamente o Senhor, né, por trazer essa informação para nós, formação, né? Acredito que a alteridade ela precisa ser vivida, né, intensamente dentro da igreja, em especial, né? A gente tinha até colocado uma pergunta, né? Como é que os padres podem usar isso? Mas eu acho que o Senhor conseguiu explicar numa totalidade que é só a gente pegar e trazer para a nossa convivência, seja familiar, seja na igreja, seja no nosso trabalho, né? Isso a gente vive o tempo inteiro, né? Então, te agradeço por trazer esse tema para nós, né? Foi muito bom e que o senhor possa ser firme no seu trabalho, né? Com o pessoal aí de Alagoas. É Maceió mesmo, é o centro de Maceió, não é isso? Onde o senhor Eu fica? estou numa paróquia no litoral norte de Alagoas, a 80 quilômetros de Maceió, na Ai, cidade de que Deus. Passo de Camaragibe. Capasso de Camaragipe. Deve ser, é praia, né? Deve ser lindo. Vou passar minhas férias aí. Então, que agradeço imensamente, né? Peço para o senhor, no final, dar uma bênção para nós. Uhum. Mas, de qualquer forma, novamente, assim, estou muito feliz por o senhor ter vindo, citado tanto para nós, né? Vitor Frank, a Luciana já tinha falado no sábado, a psicóloga, a logoterapeuta, né? Ela tinha comentado conosco. O padre Fábio também falou do Vitor Frank. Então, o Vitor Frank tem sido na totalidade sendo estudado, né? Isso é bom, porque o Vitor fala muito de autoconhecimento, né? E A gente só consegue uma intimidade com Deus quando a gente se conhece, sabe os nossos limites, sabe que a gente tem vivido um tempo que a gente conhece, tem visto que a gente é sensível, né? Então, nosso corpo é sensível, nossa mente é sensível, e a gente precisa começar a cuidar e a blindar melhor, né? Tudo que a gente vive hoje. Muito obrigada. eu que agradeço, Tatiana, o convite, não é seu, é a partir dessa instituição Clarum Fotos. Para quem não conhece, comece a seguir aí, porque é o que há de perfeição em fotografia. Amém. Glória a Deus. É tudo Eu, dele. eu, Se dependesse de mim. Você tem um olhar fotojornalístico, e isso é muito importante, né? Então, parabéns pelo seu trabalho no Rio, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo este Brasil, muito conhecido por nós clérigos. E foi muito bom estar aqui nesta hora falando sobre alteridade. E eu termino Amém. com um pensamento de um filósofo francês que está dentro desta dinâmica. O senhor tem 50 segundos. Esse Em cada recuo das ondas do mar, as ondas vêm mais fortes e mais vibrantes. Então, Que se isso. hoje estamos sendo recuados pela pandemia, voltaremos mais fortes e mais vibrantes. Que Deus Amém. abençoe a todos, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus Um abençoe. beijo, padre. Fica com Grande Deus. beijo para ti. Fica com Deus.